Pedi e obtereis, batei e a porta se vos abrirá. Assim nos disse o Mestre Jesus. Mas o que será que ele quis dizer com isso? Olá, meus amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal Saber e Luz, canal que tem uma proposta espiritualista universalista, onde nós conversamos sobre todos os temas espirituais, deixando a nossa mente bastante aberta para lermos, consultarmos as obras espíritas, espiritualistas, obras da Umbanda, da Teosofia, todas as que nos vêm, que chegam até nós para nos trazer esse conhecimento. Podemos sim ler, analisar, apenas tendo cuidado de deixar passar pelo crivo da nossa razão, para ver se aquele conhecimento faz sentido, se ele pode nos acrescentar aqui nos nossos estudos, nas nossas buscas, sempre por conhecermos um pouco mais e nos esforçarmos por aplicar esses bons conhecimentos no nosso dia a dia. O vídeo de hoje, nós fazemos uma reflexão sobre essa passagem de Jesus, que está ali no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 12. E bem no começo do versículo, ele diz lá... Peraí. Bem no começo desse versículo, ele está lá nos falando: Pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e será aberto para vós. Nós estamos fazendo um estudo a partir de uma mensagem de Emmanuel e também de outros textos, né, de outras fontes, mas sobretudo nós estamos tirando desse livro aqui, o Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo Mateus. Tem bastante coisa, só vocês veem pelo tamanho dele, ó, né, tem muito material legal aqui de estudo das mensagens de Emmanuel sobre as passagens aqui do Evangelho segundo Mateus. Então, o nosso estudo já começa vendo sobre essa questão. Como é que Jesus nos trouxe essa informação? Pedi e obtereis. Peça e você vai obter. Bata e a porta será aberta para você. Buscai e encontrarei. Busque e você vai encontrar. Então, Jesus já estava nos falando aqui de um movimento muito importante da mente humana. Como é que a nossa mente ela é poderosa? Tudo aquilo que nós buscamos, nós encontramos. Aquilo que nós pedimos, nós conseguimos. Nós temos esse poder. Parando para pensar que nós somos filhos do Criador, portanto, temos a partícula divina em nós, ou seja, essa potência divina de criar, de fazer acontecer as coisas, faz sentido. Se eu realmente busco algo, eu vou encontrar. Eu vou ao encontro disso, se eu me esforço, se eu faço por onde. Pegando um exemplo simples do nosso dia a dia. Uma pessoa que decide fazer uma graduação, um estudo superior. Ela vai se preparar para poder passar na prova. Ela vai passar nessa prova. Depois ela vai se esforçar ao longo dos anos de faculdade. Vamos pensar em uma faculdade de 4 anos. Então ela vai se esforçar para concluir ali em 4 anos, se esforçando bastante, talvez ela consiga até fazer em menos tempo. Enfim, e em algum momento ela vai se graduar, ela pega o diploma dela e vai ver que ela conseguiu. Ela buscou, ela se esforçou para que isso acontecesse. E aconteceu, ela fez por onde? Ela se movimentou nesse sentido. Não foi só uma movimentação física, houve uma movimentação energética de propósitos, de intenções, para que tudo aquilo se configurasse. Assim somos nós também. E isso funciona bastante nessa questão mental. Aonde eu coloco o meu pensamento e eu me esforço para chegar, eu consigo. Mas será que eu estou pensando direitinho o que eu estou buscando? Será que eu refleti sobre as coisas que eu estou buscando para pesar prós e contras, tentar imaginar as possíveis consequências? Todos os nossos atos geram consequências. Será que eu fiz um estudo amplo disso? Com muita frequência, nós não fazemos esse estudo antes de avaliação daquilo que nós desejamos, daquilo que nós buscamos.
nós meio que agimos ainda por impulso, por instinto, movidos pelo desejo, um desejo que ainda não foi educado. Todos nós temos essa força primitiva, algo animal dentro de nós. Ainda estamos em processo de resolver essas questões, esse nosso lado sombra. Então, certos desejos que nós temos são motivados por isso. Mas se eu não tenho o hábito de tentar me conhecer, ampliar os meus conhecimentos, eu às vezes ajo por impulso. E aí eu acabo desejando alguma coisa, pensando que talvez aquilo vai ser bom, mas se eu tivesse parado para raciocinar com calma, eu teria visto que não é interessante. E aí Emmanuel traz algumas reflexões aqui na mensagem Pedi e Obtereis, que está tanto nesse livro que eu mostrei para vocês, quanto ela também pode ser encontrada no Reformador, janeiro de 1955, na página 4, mas também tem um outro livro que ela pode ser encontrada depois, eu vou pedir para o Anderson botar para a gente aqui na edição. Olha que interessante a colocação que ele faz. Quem pede a riqueza material e não se previne contra as tentações da ociosidade e do egoísmo, certamente obtém a fortuna, de mistura com amargas provações. Então, se você pediu pela fortuna, é bom você buscar se preparar para o que é lidar com a fortuna. Se você não fez esse preparo, a fortuna vem. Você pediu, você buscou por isso, mas você não vai saber administrá-la. E isso vai te causar certas frustrações, certos desequilíbrios. Quem pede pela beleza física e não trabalha contra a vaidade, costuma receber a graça do equilíbrio orgânico, em associação com dolorosas inquietudes. Mais uma colocação aqui importante. Muitas pessoas pedem pela beleza, buscam por isso. Ou pedem mesmo antes de encarnar, que possam ter um corpo considerado belo pelos padrões estéticos atuais, lembrando, né, que os padrões de beleza mudam de acordo com as sociedades, de acordo com a época. Mas será que ela sabe lidar com isso? Porque é possível saber lidar com a beleza, mas talvez ela não saiba. E aí isso vai trazer certas inquietudes, certas questões incômodas que ela vai ter que lidar. Outra coisa que ele nos coloca aqui sobre a questão da inteligência, né, pedir para lidar com a inteligência, receber essa faculdade, essa capacidade. Mas se você não se preparou para isso, você pode ser afetado pelos germes do orgulho e ter as suas ações revestidas de grandes ilusões, que arrojam a alma invigilante aos despenhadeiros do remorso tardio. Ter inteligência pode ser uma coisa muito bacana, com certeza pode nos ajudar muito, mas se eu não souber lidar com a questão do orgulho, né, isso pode pegar um pouco. Tem uma passagem em que Ramatiz também comenta isso numa obra chamada Sob a Luz do Espiritismo. Aí ele vem nos falando também sobre essa questão do pedir e obtereis. Ramatiz nos orienta nessa passagem que temos sim a capacidade de pedir e temos o direito de fazer pedidos, mas é preciso saber o que pedir, como pedir. Então, ao fazer um pedido, é preciso haver uma pausa para raciocinar antes o que se está pedindo. Ou seja, não se agir de imediato. Tenta raciocinar, tenta pensar sobre esse tema e entender por que você está pedindo tal coisa. E lembrando que, junto ao pedido de pedir e obtereis, tem também a questão do arcar com as consequências do que se pede. Afinal de contas, se o pedido foi seu, foi feito por você, é natural que você lide com essas consequências. Então, se o meu pedido ainda está muito poluído, envenenado pelos meus desejos mal administrados, pelo meu lado sombra ainda não muito bem resolvido, existe uma grande chance de que eu esteja fazendo como pedido alguma coisa que não vai me ajudar, mas vai me trazer prejuízo, vai me convidar ao desequilíbrio, vai dificultar um pouquinho mais a minha encarnação. Por isso, o
cuidado de se autoconhecer e de buscar entender por que eu estou pedindo as coisas. Um outro fator importante também para nós refletirmos sobre essa questão do pedido é que nós não pedimos apenas com a nossa fala ou organizando um pensamento. Quando você pensar, eu quero que tal coisa aconteça, eu quero que tal acontecimento venha a mim. Isso é a maneira mais clara de pedir. Mas nós pedimos todos os dias com a nossa conduta, com a nossa maneira de ser e estar no mundo. Então, o seu comportamento é um constante pedido ao universo para que determinadas coisas aconteçam. E isso é onde a gente precisa ficar ainda mais atento. Porque quando nós relaxamos, a gente tende a deixar vir à tona não o melhor de nós, mas o que nesse momento é o mais forte em nós. E se o que nesse momento for o mais forte em mim não é a luz, mas ainda o meu lado sombra? É isso que eu estou botando para o mundo, é isso que eu estou jogando para o universo como pedido. Então todo o seu comportamento, os pensamentos que você deixa vagar na sua mente e que não ficam só na sua mente, eles ecoam por aí, são pedidos que você está jogando para o universo. E as situações vão se configurar e vão se organizar para que esses pedidos venham até você. Então é uma coisa que a gente precisa ficar bastante vigilante, entendendo quem nós realmente somos, para ir administrando os nossos desejos e a nossa maneira de pedir as coisas ao universo. Nós podemos sim conduzir-nos para pedirmos coisas boas, corretas, equilibradas, para curtirmos, no bom sentido da palavra, as coisas que a vida nos dá de uma maneira sadia, e isso é possível. Mas a gente precisa estar atento para entender se o que eu estou pedindo para o universo, para a vida, é uma coisa positiva, que vai ser útil, vai me ajudar, ou não. Meus amigos, muito obrigado por terem ficado conosco até aqui o final do nosso vídeo. Como sempre pedimos, curta este vídeo, compartilhe o nosso conteúdo com outras pessoas que você sabe que gostam desse tipo de temática. Se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva, para que você possa ficar recebendo as notificações de quando temos vídeo novo. Estamos com essa proposta de fazer vídeo toda semana, toda quinta-feira nós colocamos um vídeo no ar. E você também pode deixar comentários aqui, fale o que você achou sobre esse vídeo, se tem alguma temática que lhe interessa, que você tem vontade de saber mais, para que a gente possa pesquisar e criar novos vídeos. Muito obrigado a todos, meus amigos, fiquem com Deus e até a semana que vem.